Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira, sextou, vamos aqui falar de Vasco da Gama e atualizar todas as informações. Chegou reforço, hein? O atacante Jean Menezes desembarcou nessa madrugada no Rio de Janeiro e já falou com a imprensa. Você vai ter aqui as primeiras palavras, né, de Jean Menezes como jogador do Vasco. Ainda não é oficialmente jogador do Vasco, né? Ele chegou no Rio de Janeiro para poder assinar com o Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o atacante Rossi, que recebeu proposta do Goiás, e também vamos falar sobre o zagueiro, né? O Vasco que tem dois nomes aí na mira para tentar a contratação aí para a zaga, né? A zaga que é um problema sério aí do Vasco. A janela fecha no dia 2 de setembro. Até lá, o Vasco tem que resolver essa situação trazendo um zagueiro. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vou começar falando da KTO, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code já está aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado, né, ao site da KTO, e lá você faz o seu registro usando o nosso cupom, o cupom MDG20, que vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Você ganha 20% de bônus lá na KTO utilizando o MDG20. E fazendo isso você ajuda também aqui o canal Machão da Gama. Afinal de contas, a KTO vai entender que você veio aqui pelo canal. KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vou começar esse vídeo aqui falando sobre o atacante Rossi, né? Que a gente já vem há algum tempo dizendo sobre a possibilidade do Rossi deixar o Vasco nessa janela de transferências. O jogador já recebeu algumas sondagens e a informação dos companheiros do canal Atenção Vascaínos é que o Rossi recebeu uma proposta do Goiás, o Goiás que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o atacante está um pouco reticente, né, de deixar o Vasco. Enfim, as propostas que chegaram até o momento pelo atacante Rossi não agradaram, né, o jogador, e essa proposta do Goiás talvez também não tenha agradado tanto assim o jogador. O Vasco está com a dificuldade aí, né, de poder encontrar um novo clube para o atacante Rossi. Isso pode acontecer até o fim da janela, mas nesse momento a informação que a gente tem é que tem uma proposta na mesa do Goiás, mas que o atacante está um pouco reticente em aceitá-la. Falando ainda em janela de transferências, o Vasco está buscando a contratação de um zagueiro, né? E ontem a informação dos companheiros do Globoesporte.com é que Rafael Toloi, do Atalanta da Itália, está em negociações com o Vasco, né? O Vasco abriu conversas com o jogador e reforçou ali o desejo de contar com o atleta ainda nessa janela de transferências. Toloi ficou balançado com o interesse do Vasco e não descarta voltar ao Brasil depois de 9 temporadas no futebol italiano. Até o momento, por exemplo, o Vasco ainda não enviou uma proposta, né, oficial ao jogador, mas as conversas existem, e eu disse até no vídeo de ontem, né, se realmente acontecer, é uma baita de uma contratação. Rafael Toloi é um baita de um zagueiro que, enfim, cairia muito bem no time do Vasco. Além do Toloi, o Vasco analisa ali um outro zagueiro. Esse seria o plano B, né, caso não desse certo com o Toloi. E é um jogador que também já passou pela Atalanta, né, o zagueiro Rodrigo Guti. É outro zagueiro que é bem avaliado aí pela diretoria do Vasco. O brasileiro está nesse momento jogando na primeira divisão da Holanda pelo Fortuna, lá da Holanda. Fortuna Sittard, da Holanda. Enfim, é um nome que também está aí no radar do Vasco da Gama. O que a gente tem de concreto, de reforço que realmente chegou, é o atacante Jean Menezes. Jean Menezes, novo atacante do Vasco da Gama, chegou nessa madrugada do Rio de Janeiro, né, por volta ali das 4 e pouca da manhã. E o jogador já falou, né, como jogador do Vasco, concedeu ali entrevista aos jornalistas que estavam lá no aeroporto do Galeão esperando a sua chegada. E você vai conferir aqui o que disse Jean Menezes, futuro novo reforço do Vasco, né? Chegou no Rio de Janeiro para assinar com o Gigante da Colina. As imagens são do BTB Esportes. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, sobretudo ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Estamos aqui ao vivo. Queria saber de você a sua expectativa, a sua alegria
para jogar no Vasco nessa temporada? Sí, buenos días. Estoy muy feliz de llegar a Vasco. La verdad que tengo muchos compañeros que conocen muy bien el club, entonces me recomendaron mucho la ciudad, el club, que es un club muy grande con una afición increíble, entonces vengo con la mayor expectativa de hacer un buen papel y dejar mi nombre bien puesto en esta institución. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, ao Vasco da Gama. Muito se chamou a atenção pelo fato de você ser baixinho. E aqui no Brasil tem um jogador, o Soteldo, venezuelano, que faz muito sucesso, já fez muito sucesso no Santos e hoje joga no Grêmio. Qual é a sua expectativa em relação a isso? De ser baixinho e ter o mesmo sucesso? Você pensa sobre isso? O que você pode dizer sobre o seu tamanho em relação ao futebol brasileiro? Que aqui a gente gosta de drible, gosta de velocidade. Fala um pouco também sobre as suas características. Obrigado. Sí, conozco bien a Soteldo, me tocó enfrentarlo en Chile y después en México también, entonces somos de características muy parecidas, como tú dices, de encarar mucho, driblar, entonces de jugar por izquierda, por derecha, creo que el tamaño no importa en el fútbol, entonces creo que siempre hay que jugar para adelante, hacerlo bien, con corazón y eso te ayuda mucho. O Menezes, como você descreve o seu estilo de jogo e também quais são suas características, ponto forte aí para poder ajudar o Vasco da Gama? Sí, las características principales mías son el encarar, el ir siempre hacia adelante, asociarme mucho con mis compañeros, dependiendo lo que requiera el equipo, lo que requiera el técnico, ver si juego por derecha, por izquierda. Normalmente me gusta jugar a perfil cambiado por izquierda para ir siempre hacia adelante, recortar hacia el centro y terminar la jugada en un remate al arco que sea gol, si Dios quiere, si no un pase de gol a mis compañeros. Jean, só para a gente concluir, você chegou a conversar com o Medel, com o Galdames ou com o Palácio, jogadores que já passaram pelo Vasco, e se você poderia mandar um recado para o torcedor vascaíno? Sí, con el que hablé mucho es Galdames, le pregunté sobre el club, sobre la ciudad, cómo está todo, entonces la verdad que me habló súper bien. Igual en México fui compañero de Luan García, que estuvo mucho tiempo en Vasco, me dijo, entonces muy contento de llegar acá, de llegar a una institución tan grande como el Vasco. Obrigado, Menezes. Hasta luego, buen día. Então tá aí, né? Jean Menezes, baixinho, rápido, habilidoso, enfim. Alguns dizem que lembra um pouco ali o Soteldo. Ele disse ali que conversou com alguns jogadores chilenos, né, que já passaram pelo Vasco, como o próprio Galdames, né, que ainda está no Vasco, apesar de não estar sendo utilizado, que foi muito bem recomendada a vinda dele para o Vasco. E agora é só realizar os exames, né, aqui no Rio de Janeiro e assinar o contrato para ser anunciado. Eu vou ficando por aqui, meus queridos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui.